pergunta que mais importa no cristianismo é quando Jesus vai voltar. Muita gente tentou responder essa pergunta de todas as formas possíveis, mas teve um cara que tentou responder isso, mas ao mesmo tempo ele criou um problema que dura até hoje. Este é William Miller, nascido em 15 de fevereiro de 1782 em Pittsfield, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele foi educado pela mãe, Dona Paulina, e seu pai, veterano de guerra. William não foi para um colégio ou uma universidade tradicional. Ele estudou em casa com a sua mãe até os 18 anos, e o que ajudou bastante foi que ele era viciado em leitura. Ele gostava tanto de ler que quando ele era jovem ele teve acesso exclusivo a bibliotecas particulares de gente muito nobre e importante da época, que viram no William um rapaz curioso e dedicado para estudar. Bom, nessa parte inicial você percebeu que William Miller foi um garoto criado na fazenda pelos pais, ele nunca frequentou uma escola tradicional e ele não obteve nenhuma formação acadêmica. Ele basicamente estudou com a mãe durante toda a sua infância e adolescência. O que era basicamente normal naquela época, acesso à escola, acesso aos estudos, era algo bastante complexo e nem todo mundo tinha acesso. E, na verdade, William Miller era mais um ponto da estatística da sociedade em geral, em termos de educação. Então, logo nessa primeira parte, o que eu quis dizer para você foi o seguinte: William Miller tinha uma família sólida, eles eram batistas, mas ele, por alguma razão, ficou em casa praticamente a sua infância e adolescência inteira. Mas uma coisa que é bem importante citar é que William Miller era viciado, fanático em leitura. Isso era uma coisa muito boa, não sei se veio da mãe dele, do pai dele, eu não sei quem que motivou William Miller a ser tão curioso e buscar conhecimento constantemente. Então, esse era um ponto positivo. Apesar de não ter tido uma formação tradicional, escolar, ele, com a mãe dele, dentro da família dele, e através dos anos, ele desenvolveu uma curiosidade pelo conhecimento. E isso é o que vai ser basicamente a base para toda a história de William Miller. Você vai perceber isso nos próximos blocos. Olha o que vem em seguida. Em 1803, Miller se casou com Lucy Smith e se mudou para uma pequena propriedade em Putney, no estado de Vermont. Nessa cidade, ele foi eleito para vários cargos públicos. Já adulto, Miller decidiu abandonar suas raízes batistas e se tornou um deísta. Seu vício por leitura e a busca constante pelo conhecimento não diminuíram. Ele era considerado uma pessoa influente na cidade e por isso ele foi convidado para fazer parte de um grupo seleto que estava expandindo suas raízes nos Estados Unidos. A maçonaria havia desembarcado nos Estados Unidos com força total, e William Miller se apaixonou pela ideia de fazer parte de um grupo de pessoas que, como ele, também buscavam o conhecimento, a influência e o poder. Juntamente com ele, George Washington, Benjamin Franklin e muitos outros líderes da época eram maçons e dominavam diversas áreas da sociedade. As lojas maçônicas se multiplicavam pela região de New England, atraindo advogados, empresários, políticos, doutores e homens influentes que queriam fazer parte de uma sociedade secreta com rituais que misturavam poderes espirituais e intelectuais. Mas ao mesmo tempo, o movimento de avivamento cristão também ganhava força na região, e não demorou muito para que a maioria da população se voltasse contra a maçonaria. Ativismo político de rua e manifestações públicas combatiam os maçons nas cidades e o clima ficou violento. Por um lado, os maçons se tornaram alvos de violência pública. Da mesma forma, ativistas que eram contra as sociedades secretas eram assassinados. A situação estava tensa e muitas pessoas de ambos os lados começaram a desaparecer. Pois é, William Miller era maçom. Você sabia disso? Muita gente não sabe. Muita gente não faz ideia de que William Miller, um dos líderes principais, como é conhecido, do Adventismo, era maçom. Na verdade, antes de ser maçom, ele era deísta, que era um movimento ainda um pouco anterior a toda essa camada de religiosidade, espiritualismo e todas essas forças religiosas que foram crescendo nos Estados Unidos no século XIX. Portanto, ele saiu de uma situação onde era educado pela família, sem formação escolar tradicional, se tornou um maçom com uma excelente posição na cidade e também com bastante influência. William Miller possuía o perfil ideal para um homem do século XIX.
casado e com filhos, com conhecimento, respeito e influência, incluindo seus bens e propriedades. Um garoto nascido na fazenda vivendo o seu melhor momento. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Explode a Guerra de 1812 entre americanos e britânicos. Miller reuniu uma companhia de 30 homens locais e viajou para Burlington, Vermont. De lá, ele foi transferido para o regimento de infantaria e foi promovido a capitão. Ele lutou junto com os americanos e indígenas e o inesperado aconteceu. Os Estados Unidos venceram a Batalha de Plattsburgh. William sobreviveu e escreveu uma carta para sua mulher dizendo: "Ao olhar para o que enfrentamos, percebíamos que seríamos derrotados, mas no entanto, vencemos." William Miller não voltaria para casa da mesma forma, e isso literalmente mudou a sua história para sempre. Pois é, sempre dizem que a guerra mexe com a vida das pessoas, e mexe de verdade. Guerra é uma coisa horrível, guerra é uma coisa que nunca deveria acontecer, mas quando acontece, ela transforma a vida das pessoas. E uma coisa que aconteceu com William Miller foi exatamente isso. A guerra mexeu com a cabeça dele. Olha só, você tem um cara que é extremamente pragmático, racional, um cara que é voltado para o conhecimento, busca conhecimento de todas as formas, procura encontrar razão em todos os pontos da vida. De repente você vê esse cara metido numa guerra. E essa guerra, literalmente uma guerra que era perdida. Os Estados Unidos não tinham força para vencer o Reino Unido. Aquela batalha, particularmente, era uma batalha de 3 soldados britânicos para 1 americano. E diga-se de passagem que os americanos não eram 100% só o exército americano, eram os americanos misturado com os indígenas, misturado com os escravos. Era um exército misturado com todas as possibilidades que você pode imaginar de experiência. E vamos combinar que o William Miller, baseado no que você já aprendeu, não tinha muita experiência militar. Olha só onde ele foi parar. Então isso mexeu com a cabeça dele de um jeito que ele tinha certeza que ele ia morrer, ele tinha certeza que eles iam perder a batalha, mas nada disso aconteceu. Quando ele volta da guerra, ele volta com a cabeça dele virada ao avesso, porque ele fala: cara, não é possível, como é que a gente ganhou essa batalha? Você enfrenta uma guerra de longe, é uma coisa, mas você lutar uma guerra ali, no meio, vendo as pessoas morrerem, sendo literalmente assassinadas na sua frente, e você lutando pela sua própria vida, o sentido da vida muda. E quando ele volta com a cabeça dele pensando: ok, deve existir um Deus, porque não era pra gente estar nem vivo aqui. Isso fez com que a trajetória da vida de William Miller mudasse completamente. Então você tem um cara extremamente pragmático que agora começa a pensar: não, realmente Deus interfere. Deus, de alguma forma, mexe com o destino das pessoas aqui dentro desse planeta. E aí ele começa a se voltar de novo para o início de onde ele saiu, que foi a Igreja Batista. Depois da guerra, William Miller decide se mudar para Lowhampton, em Nova York. A guerra tinha mexido com a cabeça dele e a percepção que ele tinha do mundo espiritual. Ele era um cara muito cerebral, pragmático, mas voltar vivo do campo de batalha fez com que ele reconsiderasse sua própria ideia sobre a influência de Deus no mundo. Após algum tempo, ele decidiu retornar para a Igreja Batista, se convertendo ao cristianismo e dizendo que Cristo agora era quem iluminava o seu caminho. Miller sempre foi um estudioso viciado por conhecimento e, como um cristão, não seria diferente. Resumindo, após a guerra, William deixou de ser um maçom, deísta, extremamente pragmático, se tornando um cristão convencido de que a fonte de todo o conhecimento estava em Deus. Foi então que ele passou a buscar por respostas, mas agora na Bíblia, para as perguntas mais profundas que ele tinha. Logo de cara, ele dedicou 2 anos seguidos estudando a Bíblia de capa a capa e focou nos livros de Apocalipse e de Daniel. O que ele não imaginava é que ele faria uma descoberta inédita que mudaria a vida dele e de milhões de pessoas. Ok, então, recapitulando. William Miller, sem formação, busca conhecimento. A busca do conhecimento leva ele para a maçonaria. Na maçonaria ele consegue influência, poder, e agora ele é um cara extremamente influente onde ele mora. Depois vem a guerra, mexe com a cabeça dele, e agora ele olha para Deus de uma forma diferente. Quando ele passa a olhar para Deus de um jeito diferente, ele fala: ok, onde é que está Deus? Deus está na Bíblia. Basicamente,
é onde o cristianismo acredita que todas as informações relativas a Deus estão. Então ele começa a estudar a Bíblia. Ele olha para a Bíblia e fala, as respostas estão aqui. Então eu vou gastar o maior tempo possível para conseguir estudar esse livro e entender. Olha só, William Miller do passado, estudioso, mas deísta e maçom, aquela personalidade se transforma numa energia para entender o que é Deus. A energia que ele colocou estudando a Bíblia revelou para ele uma possibilidade, uma teoria, uma possibilidade de que ele tinha encontrado algo que ninguém antes tinha considerado. E ele começou a fazer as contas e olhou, peraí, tem algo aqui que ninguém está falando, que ninguém percebeu. Essa descoberta realmente mudou a vida de William Miller da água para o vinho. Olha o que ele descobriu. Miller estava ficando assustado e ao mesmo tempo motivado. A sensação era que a Bíblia parecia um grande quebra-cabeça, e o desafio agora era juntar todas as peças na mesa. Ele só não esperava construir uma teoria incrível, mas ao mesmo tempo assustadora. Estudando a Bíblia e os livros proféticos, ele criou 3 colunas de informações. Na primeira, ele colocou a data em que o rei Artaxerxes decreta a reconstrução de Jerusalém no ano 457 a.C. Na segunda coluna, ele traduz 2.300 dias como sendo 2.300 anos, e também considera que a purificação do santuário seria a mesma coisa que fim do mundo e volta de Cristo. Na terceira coluna, ele faz uma matemática básica, 2.300 anos menos 457, o que daria 1843. Ou seja, segundo a profecia de Daniel 8,14, a purificação do santuário aconteceria em 1843, ou seja, o fim do mundo estava chegando. Agora imagina você com essa informação. Imagina você estudando 2 anos, aprofundando cada vez mais a sua visão nos estudos proféticos do Apocalipse, do livro de Daniel e de muitos outros livros da Bíblia, e chegando à conclusão que sim, Jesus voltaria no tempo em que ele estava vivo, que o fim do mundo estava mais perto do que qualquer pessoa tinha antes imaginado ou considerado. Imagina a cabeça dele, como é que estava nesse momento. Ou seja, ele confiava na capacidade de estudos que ele tinha, e ele confiava tanto que ele começou a desenvolver uma teoria complexa, mas sólida, baseada nos estudos dele, para apresentar para as pessoas que estavam morando perto dele, para a família dele, ou para a igreja dele. Ele, na verdade, tinha que falar com alguém. Mas o que aconteceu foi completamente o oposto. Ele segurou essa informação por 13 anos. Ele ficou de boca fechada por 13 anos. Porque ele não fazia ideia nem como apresentar isso para as pessoas. Como é que você chega para alguém e fala, o mundo vai acabar, se prepare. A única opção que você tem é entregar a sua vida para Deus, é entregar a sua vida para Cristo. Para pensar nisso. É de explodir o cérebro. E ele ficou segurando, calado, lutando com ele mesmo, com o que fazer com essa informação. William Miller passou a reunir todos os materiais de seus estudos sobre profecias bíblicas, catalogou, ilustrou e montou um kit para palestras que ele mesmo usaria durante as reuniões. O fim do mundo aconteceria em apenas 13 anos e não dava mais para adiar. 1843 era a data. Ele apresentou o tema pela primeira vez em sua igreja local em Nova York. A princípio, os membros ficaram impressionados com a teoria do fim do mundo e pediram que ele continuasse ensinando por mais 6 dias. Após sua primeira sequência de palestras, mais de 20 pessoas se batizaram, aceitando Jesus Cristo e se convertendo. William Miller não era professor, pregador, pastor ou erudito da academia, mas isso não impediu que ele começasse a desenvolver uma habilidade inesperada de comunicação e oratória. A partir de 1834, os convites se multiplicavam em todo o país. Através do movimento, Miller conheceu Joshua Himes, que se tornaria o seu editor e marqueteiro, e Joseph Bates, um dos mais importantes líderes do movimento. Ambos ajudaram a atrair centenas de milhares de pessoas, e com elas, mais líderes para o millerismo que influenciavam em todas as camadas da sociedade. William Miller nunca imaginaria que a mesma mensagem da volta de Cristo e do fim do mundo atrairia tanta gente. Joshua Himes criou um jornal, Os Sinais dos Tempos, e através desse periódico
a mensagem avançava ainda mais. Os locais de reuniões já não eram grandes o suficientes e, por essa razão, os líderes do movimento decidiram realizar eventos ao ar livre e em tendas. Cada sequência de palestras atraía entre 3 a 4 mil pessoas todas as noites, e o grande dia estava cada vez mais perto. Jesus estava voltando em 1843. Essa era a data. Na verdade, ele esticou um pouco. Ele falou: Jesus volta entre 1843 e 1844. Ele deu mais ou menos um ano aí de choro para que a coisa acontecesse. Mas, enfim, não dava mais para segurar. E como você viu agora há pouco, ele arregimentou um movimento grande para fazer essa mensagem chegar ao maior número de pessoas. E muitos líderes da época se juntaram com ele. Olha só que coisa maluca. Pessoas que eram membros de outras igrejas decidiram se juntar com William Miller para pregar a mensagem da volta de Cristo. Ok, a mensagem tinha 2 colunas básicas. 1. O fim do mundo é o fim do mundo. Acabou. Esse mundo que você conhece vai deixar de existir em 1843. 2. Jesus é a pessoa que vai provocar o fim do mundo. Então, se você quiser ter alguma chance, se você quiser ter qualquer possibilidade de sobreviver, você tem que se entregar a ele. Você tem que se converter dos seus pecados, aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e se preparar para o retorno da volta de Cristo. 2 eventos: fim do mundo, volta de Cristo. Combinados, significavam uma maior descoberta do mundo do cristianismo, a maior descoberta do século. Isso era explosivo, basicamente. Então William Miller precisou de muita ajuda. Ele começou a pregar na igreja dele, na igrejinha pequenininha e tal. Ali já se batizaram 20 pessoas em 6 dias de palestras. Dali para frente foi só crescendo, a ponto de uma equipe completa, pregadores contratados, jornais, panfletos, editoriais, livros, tudo que você pode imaginar que aquela época poderia ser capaz de produzir em termos de mídia, foi feito. Patrocinadores, investidores, construção de locais, campais, tendas, tudo que você pode imaginar foi feito para espalhar essa mensagem. William Miller realmente acreditava que Jesus voltaria em 1843, 1844, e todas as pessoas que estavam nas outras igrejas, batistas, metodistas, presbiterianas, ortodoxas, eles eram o alvo principal da mensagem. Mas, logo de cara, eles começaram a sair das igrejas lentamente, dessas igrejas tradicionais, e se unirem ao movimento millerita. É o que você vai ver agora nessa próxima fase. A atenção ao redor de William Miller cresceu tanto que ele era considerado um líder religioso, e seus seguidores eram conhecidos como os Milleritas, nome que veio do seu próprio sobrenome. O ano do retorno de Cristo estava chegando, 1843, mas ele tinha cogitado que poderia acontecer entre 1843 e 1844. O movimento millerita estava crescendo e milhares de pessoas se tornavam seguidores a cada dia, e já haviam dezenas de pastores recrutados pelo movimento para pregar a mensagem ao maior número possível em diversas regiões. O slogan de suas mensagens e cruzadas evangelísticas era: "Você está pronto para encontrar com o seu Salvador?" Porém, nem tudo era tão fácil. Grupos e líderes de outras religiões e movimentos acusavam William de distorcer a Bíblia completamente, e com muita frequência eles visitavam as tendas e reuniões dos milleritas encapuzados simplesmente para atacar as pessoas fisicamente, verbalmente e destruindo os materiais, atirando ovos e alimentos podres como uma demonstração clara de oposição de muitos em diversas cidades. Esses ataques eles eram liderados por igrejas opositoras ao entendimento de Miller. Geralmente eram membros das igrejas batistas, calvinistas e ortodoxas. A grande preocupação dos líderes das igrejas tradicionais da época era o fato de que William não tinha nenhuma formação bíblica. Afinal de contas, ele não era um pastor e muito menos um membro da academia de teologia. Só tinha uma licença para pregar. Porém, mesmo assim, o movimento millerita crescia numa velocidade muito grande, o que assustou os seus opositores. O próprio William Miller repetidamente dizia a seus seguidores que continuassem frequentando as suas igrejas originais. Ele não tinha planos de iniciar uma nova igreja com o seu próprio nome, mesmo porque
Ele realmente acreditava que Jesus estava tão perto de voltar que literalmente não faria nenhum sentido se organizar como uma igreja. Os pastores das outras igrejas ouviram que ele não queria abrir uma igreja, então não se sentiram mais ameaçados. Foi somente então que os demais líderes e críticos passaram a evitar entrar num conflito direto com ele, ou físico, mas não economizaram em suas críticas teológicas e oficiais nos jornais e meios de comunicação da época. Mas foi em meados de 1836 que Miller recebeu um apoio que mais precisava, quando mais de 40 ministros da Igreja Batista assinaram um termo de aceitação e suporte à mensagem do Segundo Advento, fortalecendo ainda mais a interpretação de William na região de New England. O movimento cresceu tanto que em 5 de maio de 1843 foi construído um templo millerita, onde todos os que desejassem participar poderiam se reunir para compartilhar da esperança do grande dia. Muito do conhecimento e da expansão da mensagem de William Miller se devia ao trabalho de marketing estratégico de um homem, Joshua Himes. Utilizando o jornal Os Sinais dos Tempos da região de Boston, ele publicava as mensagens de William Miller e também as mensagens contra a interpretação bíblica que Miller apresentava, mas ao mesmo tempo as respondia no mesmo jornal, utilizando as explicações e os textos do próprio William Miller com base em seus livros. Esse periódico aumentou o alcance da mensagem de uma forma absurda e milhares de pessoas ficaram sabendo da suposta data do fim do mundo. Muitas pessoas assinaram o jornal Os Sinais dos Tempos, mas eles não queriam ficar só lendo o jornal. Muitos, convencidos pela mensagem do Segundo Advento, tomaram a iniciativa de criar uma união de crentes do Advento. Eles desejavam se encontrar fisicamente e compartilhar suas ideias e esperanças num local único. Foi então que, em setembro de 1840, foi formada uma Conferência Geral dos Crentes do Segundo Advento e, em outubro do mesmo ano, no dia 13, se reuniram pela primeira vez, mas William Miller não foi por conta de uma doença e uma febre muito forte. Mas mesmo assim, a reunião aconteceu. Após muita pressão de seus seguidores e dos líderes do movimento, William Miller apresentou a data oficial da volta de Cristo, que aconteceria em 21 de março de 1843. Agora, com 62 anos, ele começou a escrever cartas a todos aqueles que estavam ansiosos pelo grande evento, encorajando a cada um deles, dizendo que estava muito próximo o dia da volta de Jesus. As pessoas recebiam as cartas que eram lidas em igrejas locais, em reuniões de avivamento, e se sentiam mais fortes e firmes em sua decisão de se preparar para o retorno de Jesus. Porém, 21 de março de 1843 veio, passou e nada aconteceu. Pois é, 1843 veio e não aconteceu nada. E a galera ficou mal de verdade. O movimento, nessa época, tem uma estimativa de que eram mais ou menos umas 100 mil pessoas, tá? 100 mil pessoas era gente pra caramba naquela época. Na região de New England, nos Estados Unidos, 100 mil pessoas no movimento religioso era gente pra caramba. Então é importante para você ter uma ideia, uma visão clara de que não era assim 15, 20, 30 pessoas acreditando que Jesus ia voltar. Era uma massa de gente muito grande. E aí veio 1843, 21 de março, e não aconteceu nada. Bom, William Miller já não queria ficar batendo muito a data específica da volta de Cristo. Mas o movimento foi puxando, foi crescendo, as pessoas foram crescendo. Cara, eles criaram uma conferência geral. Aliás, essa conferência geral acontece até hoje dentro da Igreja Adventista. É a tal da conferência geral que acontece a cada 4 anos, cada 5 anos, caso você não tenha uma pandemia no meio. E essa conferência foi a primeira a ser estabelecida no movimento millerita. Para pensar nisso. Então, é muito importante você ter em mente que era gente pra caramba. E muita gente se decepcionou. Jesus não veio em 21 de março de 1843. Tá bom, qual que era o erro? O que tinha acontecido de errado nos cálculos? Qual que era a falha dos cálculos de William Miller, que tinha estudado tanto, para conseguir bater o martelo na data oficial? Bom, eu acho que a próxima parte do vídeo vai conseguir explicar e também vai conseguir responder isso. Onde que estava o erro? O suposto erro. Checa aí.
muitos ficaram extremamente tristes e decepcionados. A energia ao redor do movimento começou a esfriar e muitas pessoas decepcionadas e envergonhadas deixaram o millerismo, enquanto milhares de pessoas ainda tinham esperanças de que havia uma razão específica. William Miller, depois do primeiro desapontamento, decidiu que não iria mais definir uma data para o retorno de Cristo. No entanto, um homem chamado Samuel Snow, que era um dos patrocinadores de um jornal chamado Boston Investigators, após ler um dos livros de William Miller, decidiu se tornar cristão e estudar a profecia. Logo após o primeiro desapontamento, Samuel Snow apresentou uma teoria que determinava a data oficial de Cristo, em 22 de outubro de 1844. William estava sem muita coragem para bater o martelo numa nova data, mas decidiu estudar as evidências de Samuel Snow. William retornou a seus livros e estudos e, questionado por muitos, disse que ele havia cometido um erro de cálculo e Deus havia apresentado uma nova luz. A data oficial, de fato, era 22 de outubro de 1844, baseado no princípio que em Levítico e Abacuque existe um período de 7 meses e 10 dias antes do julgamento final, o que coincidiria com a data do Yom Kippur, no 10º dia do 7º mês do calendário judaico. Após explicar seu suposto erro, todos os seguidores se sentiram aliviados e ainda mais confiantes de que era tempo suficiente para se preparar e encontrar com Cristo voltando ao planeta Terra. William e seus seguidores ainda criaram um slogan para suas reuniões de evangelismo, no 10º dia do 7º mês. Após concordar e concluir seus estudos sobre o argumento de Samuel Snow, William Miller disse: "Vejo uma glória no 7º mês que nunca tinha visto antes. Que o irmão Snow, o irmão Storrs e todos os outros sejam abençoados por sua instrumentalidade em abrir os meus olhos. Estou quase em casa. Glória, glória, glória." Os milleritas então passaram a se preparar com mais força e a grande maioria deles começaram a se desfazer dos seus bens, incluindo casas, terrenos, fazendas, negócios, empresas, lojas, móveis, maquinários, animais, roupas e passaram a viver com o básico. Além disso, alguns deles prepararam um roupão especial branco que eles chamaram de roupões da ascensão, que seriam as vestimentas do grande dia. Esses roupões, que mais pareciam com pijamas ou roupas de dormir grandes e longas, seriam vestidas durante a volta de Cristo no grande dia 22 de outubro de 1844. Com o decorrer dos dias, mais panfletos eram impressos, artigos, jornais, visitas de porta em porta, tudo o que era possível ser feito antes de 22 de outubro foi feito. Igrejas inteiras foram alertadas, pastores pediram para seus membros se prepararem, aguardando a segunda vinda em suas casas, fazendas ou em pequenos grupos para evitarem os ataques de grupos contrários ao movimento. Muitos decidiram se reunir em locais altos como montanhas, elevações naturais em suas propriedades ou na floresta. Finalmente, a terça-feira mais aguardada do século XIX tinha chegado e milhares de pessoas se reuniram como combinado. E como nós já sabemos, nada aconteceu. A noite chegou, a madrugada do dia 23 cruzou o tempo e nenhum sinal de Cristo. Nenhum som de trombeta, nenhum anjo, nenhum tremor de terra, raios, nuvens, nada. Os anjos não estavam cruzando o céu, não existiam explosões cósmicas, absolutamente nada. O silêncio normal e comum de uma madrugada. Pois é, 1844 veio, 22 de outubro, e nada aconteceu novamente. Bom, depois de ter assistido tudo isso, se você ainda está aqui nesse vídeo, com certeza você já sabia que Jesus não tinha voltado, porque Jesus não voltou. Isso é uma coisa que você já sabia. Talvez o que você não sabia era o percurso inteiro de como as pessoas chegaram nesse ponto. E aí fica a pergunta, como é que as pessoas acreditaram nisso? Como foi que as pessoas literalmente acreditaram que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844? E uma das coisas que eu fico pensando até hoje é como as pessoas acreditam em tantas coisas. Como é que você sai da sua vida normal, com a sua família, você vende absolutamente tudo, você se desfaz de tudo,
veste um roupão branco. Esse roupão tá ali representando um momento de subida para o céu. Você vai para locais altos ou para regiões isoladas e espera Jesus voltar. Como é que isso mexe com a sua cabeça? A que ponto? O que é necessário ser feito para que pessoas literalmente acreditem em líderes que têm como objetivo, muitas vezes, a crença do coração deles, ou do que eles acreditam ser verdade, ou muitas vezes outros interesses? Como é possível isso? Em 1844, William Miller e a grande decepção ou o grande desapontamento são exemplos claros de como seres humanos acreditam sem questionar. É importante você questionar. É importante você fazer seus próprios estudos. É importante você avaliar se tudo que falam para você de fato é verdade ou se é mentira, ou se tem uma camada de interesse por cima de tudo isso. É importante você avaliar que toda essa formação de ideias muitas vezes tem objetivos escusos. Eu não quero dizer que William Miller tinha algum objetivo escuso, ou que ele era um cara que era um charlatão. Eu, olhando toda essa história, olhando para trás todos os estudos que nós fizemos para esse vídeo, dá para perceber que ele realmente acreditava que Jesus voltaria. Mas o que me chama a atenção é que em nenhum momento os líderes do movimento, essas pessoas nesse caso nunca se desfizeram das coisas deles. Eles nunca venderam as casas, eles nunca venderam as fazendas. Ao contrário dos crentes que acreditaram absolutamente em tudo que eles estavam dizendo. Houveram igrejas, Igreja Batista, Igreja Metodista, Presbiteriana, líderes religiosos da época, congregacionalistas da época, que chegaram à conclusão e falaram assim: William Miller, você está errado. Existem livros publicados de pessoas e pastores que literalmente foram contra o que o William Miller estava pregando. Falando, nós temos como provar biblicamente que você está errado, cara. Mas nem isso foi suficiente para que as pessoas, a grande maioria do movimento, acordasse e parasse para pensar se realmente aquilo era real. Existe uma necessidade muito grande de você crer em algo. Seres humanos adoram acreditar em algo. E esse movimento mostra, mais uma vez, que eles estavam sedentos por algo. E a história dos Estados Unidos, e principalmente na região de New England, e na região de Nova York, primariamente, revelam uma grande necessidade de reavivamento. Aliás, o segundo grande reavivamento, ou o que eles chamam de Second Great Awakening, aconteceu justamente nessa época. O millerismo é fruto do Second Great Awakening, ou o segundo grande reavivamento, que aconteceu na região do Burnover District, em Nova York. Aliás, só para você ter uma ideia de como as coisas estavam nos Estados Unidos e como as pessoas estavam literalmente sedentas por respostas espirituais, sedentas por respostas religiosas, eu posso falar para você aqui o movimento millerita, ou o movimento de William Miller, o movimento do espiritismo, o movimento dos Mormons, o movimento do Christian Connection, o movimento de Oneida Society, todos esses movimentos religiosos espiritualistas ou espíritas, todos eles nasceram no mesmo berço. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre esse movimento um pouco mais para frente nos próximos vídeos. Esse vídeo basicamente é para mostrar para você uma coisa. Muitas vezes, o que você interpreta necessariamente não representa a realidade. Mas como é que você resolve esse problema? Se fosse tão fácil de resolver, a gente não teria centenas de igrejas no planeta Terra, faz sentido? Centenas de igrejas que cada uma interpreta a Bíblia muitas vezes de formas diferentes. Mas uma lição que a gente pode tirar da história de William Miller e dessa situação vexatória, que foi 22 de outubro de 1844, é literalmente considerar um ponto. Cuidado com os líderes que você segue. Questione, estude, avalie. Não se jogue da montanha porque 70 milhões de pessoas estão se jogando. Pense. E aqui abaixo eu vou deixar uma descrição da maioria dos links de onde nós literalmente pesquisamos todas essas informações. Uma outra coisa também que é importante, nós vamos deixar um pacote de imagens, tudo que nós temos de documento fotográfico da época e que você viu aqui no vídeo, vai estar num arquivo zipado, disponível para você fazer o download se você quiser ter como lembrança. E outra, todos os links abaixo de onde nós tiramos os trechos, as bibliografias, e literalmente a linha do tempo que você acabou de assistir. Esse vídeo tem como principal objetivo abrir a porta e abrir uma discussão sobre conhecimento.
Depois desse movimento, no mesmo dia, ou na verdade na mesma semana da grande decepção, onde todo mundo percebeu que Jesus não tinha voltado em 22 de outubro de 1844, você precisou voltar para sua vida normal. Você precisou voltar para sua família, para sua igreja, a igreja que você frequentava. Você precisou voltar para sua vizinhança, olhar para sua família de novo. Imagina a situação. Imagina o vexame. Todo mundo olhando para você falando, eu te avisei, certo? Mas um grupo pequeno de pessoas começou a identificar um novo momento. Eles começaram a interpretar as coisas de uma forma diferente, vamos dizer assim. Mas do movimento millerita saíram vários outros movimentos. Mas isso é história para o próximo vídeo. Mas tem uma pessoa que foi chave num desses movimentos que saiu daí. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso nos próximos vídeos. Um abraço, obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê na próxima.